aquilo que o reverendo Edilson falou quando ele fez a apresentação do livro. Se eu não me falha a memória, ele disse que em Palavra da Vida, quando começou, Neco Simões estava lá. Primeira rádio, tal, Neco Simões estava lá. Com o Jimmy Swagger, Neco Simões estava lá. E eu lembrei que ele esqueceu só uma coisa. Quando Noé chegou quando a porta da arca se abriu, quem estava esperando Noé? Neco Simões. Isso é uma maneira de dizer que eu estou velhinho. Muito bom. Glória a Deus pela alegria que nós temos em Jesus, meus irmãos. Amém. Vocês foram abençoados na parte da escola dominical? Quem foi abençoado? Então levante agora, vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos, por favor, levantar-nos, vamos ler a palavra de Deus. Quer dizer, uma ceia já foi servida, hoje é domingo. O macarrão da mama pode sair um pouquinho mais atrasado, até umas 2 da tarde, tá bom, pastor? Fechem as portas aí, por favor. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis 4, de 1 a 7. Eu não deveria pregar sobre o Velho Testamento, porque quem é o expert em Velho Testamento é o seu pastor. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante, diz o seguinte: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em tua casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Senhor, mais uma vez colocamos-nos diante de ti, pedimos a tua bênção, que teu Espírito venha estar conosco mais uma vez, que tu fales ao nosso coração, edificando a nossa alma. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Há um ditado popular que é muito interessante, que diz, e nós repetimos com frequência: as aparências enganam. As aparências enganam. E isso é verdade, meus irmãos, especialmente em relação a famílias. Quantas vezes nós vemos uma família que a aparência denota um tipo de vida, um tipo de experiência, mas na verdade eles estão passando por crises tremendas, mas ninguém sabe, ninguém fica sabendo. São algumas coisas escondidas, é um segredo guardado a 7 chaves, ninguém sabe, mas na aparência tudo vai bem. Quantas famílias sofrem com drogas, filhos que abandonaram o lar, às vezes o esposo, a esposa, doenças incuráveis, pessoas que estão vivendo dias terríveis com um câncer, quem sabe alguma outra enfermidade terminal. E a aparência é boa, mas há um problema, há uma dificuldade.
Então nós não podemos sequer imaginar, meus irmãos, quantas famílias, quantos dramas as famílias vivem que nós desconhecemos, e às vezes até dentro da própria igreja. São famílias e são pessoas que precisam desesperadamente de um toque de Deus, para que o quadro fique modificado. Então nós estamos diante aqui agora desse texto de uma família que precisava de um toque de Deus, de um milagre. Eu tive o privilégio, graças a Deus, de ter me formado no Seminário Presbiteriano de Campinas, e nós tínhamos um pregador, o nosso professor de homilética, aquele que ensina a técnica da pregação, Reverendo Herculano, famoso porque ele ensinou o sermão de 3 pontos. Então, seminarista que foi formado em Campinas, fazendo o curso de homilética com o Reverendo Herculano, só vê 3 pontos na Bíblia. Eu saí da Bíblia, saí do seminário, os primeiros anos eu abri a Bíblia, só via sermão de 3 pontos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mas a Bíblia está, agora eu já me converti, agora faço sermão de 10 pontos, 15 pontos. E hoje eu quero aproveitar os 7 versículos que nós lemos aqui, os 7 versículos, e de cada versículo extrair uma lição para nós. Então o nosso tema nesta manhã é um milagre na família. Repita comigo, um milagre na família. Mais uma vez, um milagre na família. O versículo 1 mostra um sofrimento na família, o sofrimento da família. Havia naquele tempo alguma coisa como se fosse um seminário, o Instituto Bíblico hoje, que era a escola de profetas. Naquela época, quando aconteceu esse incidente aqui, havia uma escola de profetas, diz a palavra de Deus. É igual ao seminário, onde havia um líder, um profeta, um homem de Deus e vários seguidores. E o grande homem de Deus naquela ocasião era Elias. E nós sabemos quantos milagres Deus realizou através de Elias. Mas agora Elias foi levado para o céu em vida, através de uma carruagem de fogo. É muito fogo, queimou. Então Elias foi agora trasladado e deixou o símbolo do poder, da autoridade, que era a sua capa, ao seu, vamos dizer, lugar-tenente, o seu secretário, o seu homem de confiança, Eliseu, ajudante, aprendiz. E agora Eliseu está fazendo a sua primeira viagem missionária. Ele era o superintendente da missão agora. E ele foi fazer a sua primeira viagem missionária e caiu no seu colo, já caiu agora nos seus ombros esse grande problema. Esta viúva que se apresenta, e ela diz alguma coisa muito interessante aqui, que o marido dela era um homem de Deus. Ele era um homem de Deus e que morreu, deixando-a só com os filhos. E a situação era terrível, porque agora, na ausência do esposo, as dívidas ou as dificuldades financeiras ela tinha que carregar sozinha. E os filhos, como nós vimos no estudo anterior, estavam sendo agora levados para serem escravos, para pagar a dívida. Com certeza, aquele nosso irmão não tinha recolhido o INSS, nem a igreja havia talvez recolhido, e ele foi fazer aquela viagem com aquele fusquinha quebrado, estourado, lá na serra, e quem sabe houve um acidente e ele morreu. E o quadro era triste. Vieram agora os credores, levaram tudo, a geladeira, televisão, tudo. Era uma situação muito difícil, um quadro difícil para aquela família. Vemos também no versículo 2 uma família necessitada. O profeta pergunta a esta senhora: o que tens em tua casa? Qual foi a resposta?
Tua serva não tem nada. O que significa nada? Nada. É no sentido de comida. A despensa estava vazia. Não temos nada. Às vezes a gente vê no rádio, na televisão, quando há um problema de uma enchente forte, um deslize de terra, pessoas que perdem. A primeira coisa que o repórter vem e pergunta como é que vai numa situação daquela. Perdemos tudo, não temos nada. É comum ainda hoje nós ouvirmos não temos nada. Quando eu era menino, eu tive uma experiência toda a família teve. Meu pai perdeu o trabalho dele e eu me lembro que nós dividimos um ovo em 4. Não era ovo de pata e não era ovo de dupla gema, era um ovo comum. Eu não sei, eu peguei um pedacinho. Quem pegou as outras partes eu não sei, mas era um tempo muito difícil de escassez da minha casa. Um ovo e